E para o nosso super evento de véspera, para o nosso tão famoso Hora H, eu estou aqui nesta oportunidade para trazer dicas certeiras para a sua prova de primeira fase do exame de ordem. Vejam que nós, nesta oportunidade, falaremos um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamando a atenção de todos para os pontos mais importantes, mais relevantes, e que nós acreditamos que tenha uma probabilidade maior de ser cobrada na sua prova. Mas a primeira dica que eu gostaria de apresentar nesta hora vale para a vida. Eu tenho certeza absoluta, se conseguirem guardá-la no canto mais precioso do coração, já terão uma probabilidade enorme de acertarem todas as questões que puderem ser cobradas na sua prova, versando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. E a dica de ouro a que me refiro, que serve para a vida, é: sempre que forem responder as questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tenham em consideração aqueles dois princípios que são norteadores, que são fundamentais. Todo o ECA, ele foi editado, ele foi introduzido no ordenamento jurídico em cumprimento à Constituição de 1988 e em cumprimento à Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Vejam, com base em dois princípios. O primeiro princípio é denominado de princípio da proteção integral aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. O ECA não determinou que se protegesse crianças e adolescentes, não. Ele determinou que a proteção fosse integral. Integral significa não proteger mais ou menos, só aqui e não ali. É proteger as crianças e adolescentes, assegurando-lhes todos os seus direitos fundamentais. Vejam, a Constituição já estabelecia como dever de todos assegurar, proteger os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, e é dever de todos, não só da família, como também da comunidade, da sociedade e do Estado. Todos, família, comunidade, sociedade e Estado, têm o dever de assegurar, de proteger de forma integral os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes precisam desta proteção integral exatamente por se encontrarem numa fase peculiar da vida, que é a fase de desenvolvimento. Então, nós precisamos proteger as crianças e adolescentes na vida, na saúde, na educação, profissionalização, lazer. Vejam, cultura, esporte, ou seja, em todos os seus direitos fundamentais, que são aqueles que vão assegurar uma existência com dignidade e um desenvolvimento com dignidade. Então, este é o princípio maior, o que significa dizer que todas as vezes que nós formos aplicar, interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a interpretação e aplicação haverá de ser feita de maneira a prestigiar os interesses maiores
das crianças e adolescentes. É o interesse maior desse grupo vulnerável de pessoas que nós haveremos de levar em consideração para aplicarmos todas as regras de proteção à criança e adolescente. Então, se você está analisando uma questão da sua prova, que apresenta alternativas, de pronto, de imediato, poderão eliminar aquelas alternativas que não levam em consideração esse interesse maior das crianças e adolescentes. O seu examinador está te perguntando sobre adoção. E ele te pergunta se a adoção deve ser deferida levando em consideração os interesses do que quer adotar. Ou se a adoção deve ser deferida levando em consideração os interesses daquele que se quer adotar. Quais são os interesses maiores daqueles que se pretendem adotar? Os adotandos, e não daquele que quer adotar, mas daquele que se quer tomar como filho, crianças e adolescentes. Então, o primeiro princípio, que serve de regra de ouro, que nós temos que levar em consideração para respondermos todas as questões, são aqueles que conferem proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes. Direito à liberdade, direito ao respeito, direito à assistência, direito à vida, à saúde, enfim, tudo aquilo que for assegurar a esse grupo de pessoas existência com dignidade. E o outro princípio que nós haveremos de levar em consideração é o princípio da absoluta prioridade. O que é prioridade? Prioridade é premissa. É aquilo que vem em primeiro lugar. O Estatuto da Criança e do Adolescente determinou não só como dever de todos a proteção integral aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, como determinou que essa proteção deve se dar com absoluta prioridade. Vejam, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. E a própria lei nos esclarece o que essa garantia de prioridade compreende. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Sempre que nós tivermos que proteger ou socorrer as pessoas, a prioridade é para as crianças e adolescentes em quaisquer circunstâncias. B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Precede o atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública às crianças e adolescentes. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, assim como na destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Todas as vezes que o poder público for formular e executar as suas políticas sociais públicas, a preferência é para a proteção à infância e à juventude. Todas as vezes que o poder público for destinar recursos públicos, se os recursos públicos não forem suficientes, a destinação privilegiada nas áreas relacionadas à proteção à infância e juventude. Isso que é a absoluta prioridade. Prioritário é o que vem primeiro, é o que é preferencial, é o que tem primazia, é o que se apresenta em primeiro lugar.
Então, são esses os dois princípios que nós haveremos de levar em consideração para aplicarmos as regras estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio da proteção integral, porque é dever de todos proteger os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, e o segundo, da absoluta prioridade, porque essa proteção integral tem que ser prioritária, tem que vir em primeiro lugar. Os protagonistas do ECA. O ECA, ele foi editado para proteger de forma integral e com absoluta prioridade os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, sendo que nós consideramos crianças as pessoas com até 12 anos incompletos. Todas as pessoas com até 12 anos consideram-se crianças e adolescentes, aqueles que se encontrarem no limite etário de 12 a 18 anos de idade. Vejam que para as crianças e adolescentes, vejam, nós reconhecemos direitos fundamentais. Vejam, são reconhecidos direitos fundamentais em favor de todas as crianças e adolescentes, tais como direito à vida e à saúde, direito à dignidade, ao respeito e à liberdade. Nós temos reconhecido como direitos fundamentais o direito à convivência familiar e comunitária. Nós temos reconhecido direito ao lazer, à educação, à cultura, direito à profissionalização. Então, são vários direitos fundamentais que foram reconhecidos expressamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a proteção integral aos direitos fundamentais, que devem ser protegidos de forma integral, porque é dever de todos, não só da família, como também da comunidade, da sociedade e do poder público, protegê-los, e protegê-los com absoluta prioridade. E o Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda que esses direitos fundamentais sejam protegidos de duas formas. Uma inibitória, outra repressiva. Vejam que a proteção inibitória serve exatamente para evitar a ameaça ou a lesão aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Todos têm o dever de evitar que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes sejam ameaçados ou violados. Mas quando não foi possível evitar a ameaça ou a lesão aos direitos fundamentais, nós temos a tutela repressiva. E vejam que essa proteção repressiva, ela se dá mediante a aplicação de medidas de proteção, medidas a serem aplicadas aos pais ou aos responsáveis, como medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao próprio menor. Sempre que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados, nós teremos medidas de proteção. As medidas de proteção,
elas podem ser aplicadas sempre que houver ação ou omissão da sociedade ou do poder público, ação, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, como também em razão da conduta dos próprios menores. Então, vejam que sempre que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais, ou em razão de sua conduta, nós temos medidas de proteção. E essas medidas específicas de proteção poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. As medidas específicas de proteção a serem aplicadas sempre que os direitos das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, levando-se sempre em consideração as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O próprio legislador direciona a todos no que tange a aplicação das medidas de proteção, dizendo que elas hão de serem aplicadas levando em consideração as necessidades pedagógicas. Medidas de proteção não são para punir, servem para ensinar, não tem caráter punitivo, tem caráter pedagógico, preferindo-se sempre aquelas que fortalecem os vínculos familiares e comunitários. E no aplicar essas medidas, vejam quais os princípios que nós temos que levar em consideração. A condição da criança e do adolescente como sujeitos de direito, a proteção integral e prioritária, a responsabilidade primária e solidária do poder público, o interesse superior da criança e do adolescente, a privacidade, a intervenção precoce. O que é intervenção precoce? A mais rápida possível. A intervenção mínima, a proporcionalidade e atualidade, a responsabilidade parental, a prevalência da família e a obrigatoriedade da informação, bem como da participação e oitiva da criança e do adolescente no processo. Então, esses são os princípios que nós devemos levar em consideração na aplicação das medidas de proteção, sempre que os direitos fundamentais das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade do Estado, ação ou omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão da conduta dos próprios menores. No aplicar as medidas, isolada ou cumulativamente, não podemos esquecer do caráter pedagógico dela, prestigiando aquelas que fortalecem a convivência familiar. E quais são as medidas de proteção? Então, verificada qualquer das hipóteses de violação ou ameaça aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial,
inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Estas são as medidas de proteção preconizadas pelo artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre que os direitos das crianças e adolescentes forem ameaçados ou forem violados por conduta tanto do Estado, quanto da sociedade, quanto dos pais responsáveis, ou em virtude da conduta deles próprios. E no aplicar qualquer uma dessas medidas preconizadas no artigo 101, isolada ou cumulativamente, haveremos de levar em conta sempre o caráter pedagógico dela, prestigiando aquelas que fortalecem a convivência familiar. Porque um dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes é de ter a convivência familiar e comunitária. Dentre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, nós temos o direito à convivência familiar, que preferencialmente deve se dar no seio da família natural. A preferência é que esta convivência familiar se dê no seio da família natural, porque só por exceção, somente excepcionalmente, que nós vamos promover a colocação das crianças e adolescentes em família substituta. Existem 3 formas diferentes de colocação da criança e do adolescente em família substituta. A colocação em família substituta pode se dar através de guarda, através da tutela ou através da adoção. Guarda, tutela e adoção são formas de colocação em família substituta como medidas excepcionais. Só quando não for possível mantermos a criança ou adolescente na convivência no seio da sua família natural. Sendo que tanto a guarda quanto a tutela são medidas provisórias. São medidas temporárias, porque só se sujeita à guarda ou à tutela os menores de 18 anos. Só os menores é que se sujeitam à guarda ou à tutela. Sendo que a diferença é que a guarda, ela coexiste com o poder familiar. Mesmo que se tenha os pais no exercício do poder familiar, não sendo possível manter a criança na convivência, no seio da família natural, nós podemos deferir a guarda a uma terceira pessoa. Enquanto que a tutela pressupõe a falta do poder familiar. A tutela não coexiste com o poder familiar, porque nós só precisamos dar tutor àqueles menores que não tiverem nenhum dos pais no exercício do poder familiar. Então, enquanto a guarda coexiste com o poder familiar, a tutela serve para suprir a falta do poder familiar. Enquanto a guarda e a tutela são medidas provisórias, porque só enquanto a pessoa for menor que ela se sujeitará à guarda ou à tutela, a adoção, por sua vez, é uma medida
definitiva, porque a adoção, ela serve para constituir um vínculo jurídico de filiação pelo critério socioafetivo. Porque o que é adotar? Adotar é tomar o filho de outro como se nosso próprio fosse, colocando-o nesta família substituta. Por esta razão, tanto a guarda, quanto a tutela, quanto a adoção, só serão deferidas se efetivamente preservar os interesses do menor, os interesses do adotando, é que hão de serem levados em consideração para decidirmos se haverá colocação daquela família substituta ou não. Vejam que tanto o acolhimento institucional, quanto a inclusão em programa de acolhimento familiar são medidas excepcionais. Por que o acolhimento em instituição ou acolhimento familiar são medidas mais do que excepcionais? Porque nós devemos fortalecer o convívio familiar, preferencialmente no seio da família natural e excepcionalmente na família substituta. Por isso que tanto o acolhimento institucional quanto familiar são medidas excepcionais e temporárias, porque o menor só deve ficar sujeito ao acolhimento institucional em programa familiar até ser reintegrado no seio da família natural ou colocado numa família substituta. Então, todas essas medidas de proteção consistentes no acolhimento institucional ou em programa de acolhimento familiar são excepcionais e temporárias. Mas nós aplicamos medidas de proteção não só por ação ou omissão da sociedade, do Estado, ação, omissão, abuso dos pais ou responsáveis, ou em virtude da conduta dos próprios menores. E se essas condutas praticadas pelos menores forem previstas anteriormente como crime ou contravenção, elas teriam praticado o que nós chamamos de ato infracional. O que são atos infracionais? São condutas praticadas por crianças ou adolescentes que são previstas como crime ou como contravenção penal. E vejam que, porque os menores de 18 anos são inimputáveis, quando eles praticam atos infracionais, se forem crianças, ficarão sujeitos às medidas de proteção previstas no artigo 101. Quando um ato infracional for praticado por uma criança, ele poderá receber qualquer uma daquelas medidas de proteção, levando em conta o caráter pedagógico delas. Mas quando o ato infracional for praticado por um adolescente, ele poderá receber qualquer uma das medidas socioeducativas preconizadas no ECA, que vão desde a advertência, a condenação para a reparação do dano, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Para os atos infracionais praticados pelos adolescentes, vejam, nós podemos aplicar qualquer uma daquelas medidas socioeducativas preconizadas no artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional ou qualquer uma das medidas de proteção trazidas pelo artigo 101, nos seus incisos 1
a 6. Então, essas são as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas a qualquer adolescente que tiver praticado ato infracional. E reputamos ato infracional a conduta da criança ou adolescente que tiver sido prevista anteriormente como crime ou contravenção penal. Então, muito importante saberem quais são os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, saber quais são as medidas inibitórias para impedir ameaça ou lesão aos direitos fundamentais e quais são as medidas de proteção, sempre que os direitos das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com essas considerações, então, eu encerro a minha participação nesse evento de véspera, agradecendo a sua atenção, a oportunidade que tive de estar aqui e renovando a minha esperança de sempre de estarmos juntos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá, pessoal.